equilíbrios físicos, propriedades coligativas. Antes de mais nada, gostaria de saudar alguns professores que estão aqui presentes com a gente, né, o professor Lacides, professor Alcifa Vaz, sempre aí uma grande honra estar podendo ministrar uma aula com a presença dos nossos professores, né, uma responsabilidade ainda maior, tá? Então, nós vamos lá começar com o assunto de equilíbrios físicos. Vou tentar ser objetivo, né, e bem claro. Tá? Eu tenho um tempo aí de mais ou menos até 4h15, então vou tentar ser bem objetivo com vocês. Para começar, por que a gente vai estudar hoje esse tema? Né? Você com certeza deve estar se lembrando lá do seu primeiro ano do ensino médio, lá da sua oitava série, quando o professor introduziu para vocês o conceito da natureza da matéria, né? Dos estados sólidos, do estado líquido, do estado gasoso. Então, tendo esse conhecimento, a gente vai analisar um pouco nessa aula a mudança entre esses estados. Perfeito? Você já sabe o que é cada um, e hoje a gente vai analisar a mudança entre esses estados, tá? Para construir um conceito de equilíbrio, ok? A gente vai introduzir um conceito de equilíbrio, e aí nós vamos ter dois equilíbrios para você estar analisando, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, tá? Nunca confunda os dois. O equilíbrio estático, ele vai ser o equilíbrio onde a resultante das forças vai ser nula, né? Vai dar zero. Resultante das forças, esse se torna equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico, que é o que a gente vai dar mais ênfase hoje, é quando a velocidade de conversão entre duas fases, ela vai se igualar, ok? Nas duas direções. Então, entre sólido e líquido, líquido e vapor, vapor sólido, enfim. Quando a velocidade de conversão, ela se iguala. Esse é o equilíbrio dinâmico, ok? E também, por último, a gente vai ver as soluções de líquidos e como os solutos que são dissolvidos nessas soluções, eles vão afetar as suas propriedades físicas. Então, é um tema um pouquinho mais abrangente, né, porque ele vai pegar conceitos da química básica introdutória, né, dos estados físicos da matéria, e vamos pegar alguns conceitos também de solução, ok? Então, por esse motivo, é um assunto bem interessante para quem está no começo do curso, né? E principalmente também para quem já está no decorrer do curso aí, principalmente das áreas de engenharia, de química, de ciência e tecnologia, ok? Então, ele vai ser um tema que ele vai ser muito importante para futuras observações na área da química, na área da físico-química, né? Quando tudo isso passar também, quando você estiver fazendo seu laboratório de química experimental, pessoal da engenharia, pessoal de CIT, e as outras químicas, pessoal de licenciatura em química, vocês vão precisar bastante desses conceitos, beleza? Então vamos dar início aqui. A gente já vai definir o que é propriedade coligativa, tá? Quando os químicos eles começaram a estudar quantitativamente as propriedades de algumas soluções, eles encontraram um fato muito peculiar, que algumas dessas propriedades, e preste atenção, elas dependem somente da quantidade relativa do soluto ou do solvente, né? Você sabe que uma solução, deixa eu só colocar aqui para me escrever, para você poder estar acompanhando melhor, ok? Então você sabe que uma solução ela é composta de um soluto, né, geralmente representado pela letra 1, pelo número 1, desculpa, e o solvente geralmente representado pelo número 2. Essa é a solução, né? O soluto e o solvente. Na maioria das vezes, o que está em maior quantidade é o solvente. Então, os químicos eles perceberam que alguma dessas propriedades elas dependem somente das quantidades de soluto e de solvente. Ok? Elas não dependem da identidade da substância química, da identidade química que tem a substância. Então, não vai depender. Tá? E isso que nós vamos chamar de propriedades coligativas. As propriedades coligativas elas vão ser justamente as propriedades que dependem da razão entre o número de moléculas do soluto e o número de moléculas do solvente, e não da identidade química.
perfeito? Não vai depender da identidade química. O que é a identidade química que eu estou falando? Os compostos presentes, a sua fórmula estrutural, tudo isso não vai depender, ok? Vai depender somente das quantidades relativas, tá? Então, nós temos aqui no slide, né, algumas das propriedades coligativas mais importantes, né? Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia, osmoscopia, né, que vai se referir à osmose, que é para muitos químicos e para mim também, a propriedade coligativa mais importante, por causa que ela depende diretamente, a nossa vida depende diretamente da osmose, né? Enfim, todas essas quatro propriedades, elas vão envolver o equilíbrio entre duas fases de um solvente. Ok? Por isso que nossa aula, o tema é equilíbrios físicos, porque essas propriedades coligativas, elas vão envolver o equilíbrio entre duas fases de um solvente. Lembra que aqui nós vamos estar tratando mais do solvente do que do soluto, perfeito? E essas duas fases do solvente, pode ser sólido, líquido, pode ser líquido e vapor, vai haver um equilíbrio para que possa dar origem às propriedades coligativas que nós vamos estar estudando um pouco a partir de agora, tá? E aí, para estudar propriedades coligativas, nós vamos ter que ter uma definição de pressão de vapor, ok? Pressão máxima de vapor. Então, você está vendo aí esta figura, né? Então, a gente bora imaginar um líquido que ele está em um recipiente fechado, tá? Então, nós temos aqui esse líquido, esse recipiente aqui, ó. Esse recipiente está fechado, ok? E esse líquido ele está nesse nível, nessa altura. Essa parte aqui de cima está evacuada, ou seja, não tem nada. Está somente o vácuo, perfeito? Não tem nada. Então, imagine aí esse líquido nesse nível, em um recipiente fechado, cuja parte superior está evacuada, tá? O vapor ele vai se formando à medida que as moléculas vão deixando a superfície do líquido. Então, você está vendo aqui essa setinha, perfeito? E essas moléculas roxas, elas estão representando o vapor que está sendo formado, que ele vai deixar a superfície do líquido e ele vai subir, ok? Ele vai para a parte que está evacuada, ok? O vapor ele vai se formando à medida que as moléculas deixam a superfície do líquido. Só que vai chegar um momento, e aqui eu gostaria de mostrar a figura 2, atentar para a figura 2, vai chegar um momento em que o número de moléculas na fase vapor vai aumentar. Ou seja, vai crescer. Aqui você está vendo já duas setas, uma para cima e uma para baixo, perfeito? A seta para cima representa a formação do vapor. Vai chegar um momento em que várias moléculas vão se desprender para a fase vapor. Então, vai aumentar muito a quantidade de moléculas de vapor. Quanto mais aumentar a quantidade de moléculas na fase vapor, maior a chance dessas moléculas se chocarem de novo com a superfície do líquido, que é a setinha para baixo. Ou seja, vai voltar para a superfície do líquido, um número maior delas, né? Quanto maior o número de moléculas na fase vapor, um número maior pode se chocar com a superfície do líquido, aderir à superfície do líquido e voltar a fazer parte do líquido, ok? Então, você está vendo aqui que a setinha para cima, na figura 2, ela ainda está maior do que a setinha para baixo, ou seja, ainda está formando mais vapor do que está condensando, perfeito? E já analisando aqui com o tempo a figura 3, nós vamos perceber que as duas setas elas se equivalem. Ou seja, vai chegar um tempo em que o número de moléculas que volta para o líquido e o número de moléculas se vaporiza vai ser o mesmo. Ou seja, o número de moléculas que está saindo para a parte evacuada e o número de moléculas que está se chocando de novo com o líquido vai ser o mesmo. E aí nós vamos atingir o equilíbrio dinâmico, porque a velocidade delas também vai ser a mesma, tá? Então vamos ler aqui, ó. Pressão máxima é a pressão que o vapor faz sobre o próprio líquido em recipiente fechado, né? Ou seja, a pressão que esse vapor vai fazer para o líquido.
No instante em que o número de moléculas que se vaporiza iguala-se ao número de moléculas que se condensa, é atingido o equilíbrio dinâmico, perfeito? Então, a velocidade de vaporização, ela vai se igualar à velocidade de condensação. Para quem não sabe, a condensação é a passagem do estado de vapor para o líquido, né? Então, a velocidade de vaporização, ela vai se igualar com a velocidade de condensação. E aí, a gente vai atingir o equilíbrio dinâmico, como está mostrado aqui no slide para você. Tudo certo? Prestou bem atenção nisso aí, porque vai ser importante. Samuel, como é o nome dos líquidos que eles possuem uma pressão de vapor muito alta? A gente vai chamar de voláteis. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para você. Voláteis. Esse é o nome dado para os líquidos cuja pressão de vapor é alta nas temperaturas normais, né? No nível de pressão normal, de temperatura normal, eles são chamados de voláteis. Um exemplo de um composto volátil é o metanol, né? O metanol, ele é muito volátil. Tá, mas está falando de líquido, Samuel. E quanto aos sólidos? Os sólidos, eles também vão exercer uma pressão de vapor, mas normalmente a pressão de vapor dos sólidos, isso é muito importante aí para o pessoal de engenharia dos materiais, principalmente quando quando vocês forem ver uma disciplina, enfim, me esqueci o nome da disciplina agora, mas ela vai estar relacionada com a parte interior das moléculas, né? Com a estrutura mesmo, com a parte estrutural. Então, os sólidos eles vão exercer uma pressão de vapor, tá? Mas ela é muito mais baixa do que a de um líquido. Por quê? As moléculas do sólido, você aprendeu lá no seu primeiro ano do ensino médio, que as moléculas do sólido elas são muito juntas, né? Elas são muito perto uma da outra. Estão presas mais firmemente do que a do líquido. A do líquido, esses pontinhos que eu estou fazendo aqui são as moléculas, elas já são menos presas, né? Elas já podem se mover com maior facilidade. Então, como as moléculas do sólido elas são mais presas do que a do líquido, a pressão de vapor que o sólido vai exercer, que o vapor vai exercer no sólido, ela é mais baixa. Ok? Só que também tem a questão dos sólidos que eles vão vaporizar, né, em um processo chamado de sublimação. E aí, isso com certeza você já deve ter o exemplo na ponta da língua, né, que acontece com alguns sólidos que têm um cheiro forte, né? Por exemplo, o mentol, né, as bolas de naftalina que a sua mãe coloca lá nas roupas, né? Você vê aquelas bolas de naftalina, elas vaporizam, né? Ou seja, por um processo chamado de sublimação. Perfeito? Mesmo com a temperatura normal, eles podem vaporizar. Então, lembrando, a pressão de vapor é justamente essa pressão que o vapor exerce sobre o líquido, ok? Sobre o sólido, mas mais sobre o líquido. É a pressão que exerce e faz com que ocorra um equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, a velocidade da formação do vapor vai se igualar à velocidade da formação do líquido, de novo, né? Da condensação, de novo, perfeito? Volatilidade e as forças intermoleculares. Então, mais uma vez, pegando lá um tópico lá do primeiro ano seu, do ensino médio, você viu sobre forças intermoleculares, ou seja, as forças que as moléculas têm sobre si, ok? Então, nós podemos esperar que a pressão de vapor seja alta quando as moléculas de um líquido são mantidas por forças intermoleculares fracas. E da mesma forma, nós podemos esperar que a pressão de vapor seja baixa quando as forças intermoleculares são fortes. Não entendi. Por quê? Pensa comigo. Se as moléculas elas estão fazendo força muito forte um sobre o outro, a pressão de vapor, a pressão que o sólido faz para que vaporize, ela baixa.
ok? Você está vendo aqui duas figuras, né, de dois compostos químicos, um é o dimetil-éter, outro é o etanol. Você está vendo que, não sei se você se lembra das forças intermoleculares, mas entre essas forças intermoleculares que você aprendeu lá no primeiro ano, aquela que é mais forte são aquelas chamadas de ligações de hidrogênio, ou seja, é a capacidade do hidrogênio de se ligar com um desses elementos, o oxigênio, o flúor e o nitrogênio. Se tiver o hidrogênio ligado a um desses três elementos, oxigênio, flúor e nitrogênio, tem uma força intermolecular chamada de ligação de hidrogênio. E essa força ela é incrivelmente forte. Vou até colocar um up aqui para você ver e anotar aí no seu caderno, que é uma força muito forte. Ou seja, os líquidos que são formados por moléculas capazes de formar ligações de hidrogênio, que é uma força intermolecular forte, eles são menos voláteis. Ou seja, eles evaporizam com maior dificuldade. Por quê? Porque está forte. As forças entre as moléculas está muito forte. Então, eles vão evaporizar com com uma maior temperatura, ou seja, vai dificultar muito a vaporização deles, a volatilidade deles. Por esse motivo, que os líquidos que são formados por moléculas capazes de formar essas ligações de hidrogênio, eles são menos voláteis, ou seja, eles volatilizam com menos facilidade, ok? Do que os outros que têm uma massa molecular comparável, mas são incapazes de formar ligação de hidrogênio. Por exemplo, pegue essas duas moléculas que estão aí na tela para você. As bolinhas brancas representam o hidrogênio, tá? As bolinhas cinzas, o carbono, e a bolinha vermelha, o oxigênio. Ambas as moléculas, elas têm 2 carbonos, 6 oxigênios e 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então é C2H6O. As duas têm a mesma composição química, ok? É formado pela mesma quantidade de elementos. O que é que faz uma ser diferente da outra? Olha aqui, presta bem atenção aqui nessa ligação. Essa ligação aqui, ela é uma ligação oxigênio-hidrogênio. O que é que ele lembra isso aqui? Ligação de hidrogênio, né? Ou seja, uma força intermolecular muito forte. Então, a gente pode ver claramente que o efeito de ligação de hidrogênio, ao comparar esses dois compostos, porque a molécula do etanol, ela tem esse grupo OH, ok? Ela tem esse grupo OH bem aqui, que pode formar ligação de hidrogênio com uma outra molécula de álcool. As moléculas do dimetil-éter não tem. Pode ver que o hidrogênio ele só está ligado aos carbonos. Aqui, ó. Não está ligado ao oxigênio. Não tem nenhum hidrogênio, que é a bolinha branca, ligada ao oxigênio. Então, não tem ligação de hidrogênio aqui. Perfeito? As moléculas do éter, do dimetil-éter, elas não podem formar ligação de hidrogênio uma com as outras, porque todos os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de carbono. E essa ligação aqui, carbono-hidrogênio, essa ligação aqui, carbono-hidrogênio, ela não é muito polar. Desculpa aí pela falta de coordenação motora aí. Mas, enfim, a ligação carbono-hidrogênio, ela não vai ser muito polar, ok? Se ela não é muito polar, ela é fraca. Então, como resultado dessa diferença, o que é que você pode esperar? Qual é que vai vaporizar mais facilmente? O dimetil-éter. Numa temperatura normal, o dimetil-éter ele é um gás e o etanol é líquido. Por quê? Porque o dimetil-éter tem uma fraca força intermolecular. Então, a pressão do vapor ela é baixa. Né? A pressão do vapor não precisa ser grande, ela pode ser baixa para poder transformar esse dimetil-éter em gás, porque as forças intermoleculares são fracas. Já no etanol, que tem aqui a ligação de hidrogênio, a força intermolecular é forte, então a pressão de vapor ela tem que ser
bem mais alta também, ok? Vamos agora para alguns fatores que vão alterar a pressão de vapor. Primeiro é a temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, você sabe disso, né? Quanto maior a temperatura, mais as moléculas vão se agitar, né? E se as moléculas estão se agitando muito, vai favorecer a formação do vapor, né? Porque mais moléculas vão pressionar o próprio líquido. Então, quanto maior a temperatura, mais moléculas formando vapor e mais moléculas também pressionando o líquido de volta. Lembra da setinha lá do começo do slide? A setinha para cima e para baixo? Então, quanto maior a temperatura, maior formação de vapor. Quanto maior formação de vapor, maior condensação também. Mais as moléculas de vapor pressionam o líquido novamente. Então, esse é um assunto que ele exige muita concentração, porque tem essas comparações, né? Quanto maior um, maior outro, quanto maior um, menor outro. Então, eu preciso que você fique comigo aqui, né? Não perca a concentração, tá? Porque se você não perder a concentração, fica muito mais fácil. É um assunto fácil de entender, contanto que você fique bastante concentrado. Perfeito? Então, mais uma vez, quanto maior a temperatura, você está vendo aqui a diferença nesse gráfico, a diferença de algumas moléculas, perfeito? Que aumenta a temperatura, perfeito? E quanto maior essa temperatura, maior agita as moléculas, maior formação de vapor, então mais moléculas pressionando de volta o próprio líquido, ok? E aí a temperatura ela altera a pressão de vapor. Então, mais ou menos, de uma maneira objetiva, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Lembra que a pressão de vapor ela é muito associada ao ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição, Samuel? Você está lembrado lá do seu primeiro ano? O ponto de ebulição é justamente o ponto em que vai acontecer a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, quanto maior a pressão de vapor, ou seja, quanto maior o vapor fizer a pressão, menor o ponto de ebulição. Porque se o vapor está fazendo muita pressão, quer dizer que a temperatura ela vai diminuir. A temperatura com que vai vaporizar ela vai diminuir. Perfeito? Então, o ponto de ebulição ele se torna menor. Quanto menor a pressão de vapor, maior a temperatura de ebulição. Ok? Você pode anotar aí no seu caderninho essas análises que eu fiz agora. A volatilidade é aquilo que eu lhe falei, né, logo no começo. A volatilidade é a facilidade que algumas substâncias têm de mudar o estado físico de líquido para gasoso. Então, quanto maior a volatilidade, né, quanto maior a volatilidade, maior a pressão de vapor. Maior a pressão de vapor. Se é maior a pressão de vapor, menor é a temperatura de ebulição. Perfeito? Então, mais uma vez, quanto maior a volatilidade, o que é volatilidade? Facilidade que algumas substâncias têm de mudar do estado líquido para o gasoso. Então, se essa volatilidade ela é maior, ou seja, se essa facilidade é maior, significa que a pressão que o vapor está fazendo, obviamente, também é maior. Se a pressão do vapor é maior, a temperatura com que esse composto vai vaporizar não precisa ser tão grande. Então, a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, ele vai ser menor. Perfeito? Espero que vocês estejam entendendo essa questão. Ok? Temperatura de ebulição. A ebulição ela vai acontecer quando, acabei de falar, um composto passa do estado líquido para o vapor. Então, presta atenção no que está escrito aqui. Quanto menor a pressão de vapor, né? Vou até grifar aqui para você ver.
quanto menor a pressão de vapor, maior o ponto de ebulição. Se o vapor está fazendo menos pressão, significa que vai dificultar um pouquinho para o líquido passar para o vapor, né? Porque o vapor está fazendo menos pressão. Então, se o vapor está fazendo menos pressão, vai precisar de uma temperatura maior para conseguir fazer para conseguir a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, quanto menor a pressão de vapor, maior é o ponto de ebulição, ok? E a gente viu que o ponto, a gente viu a associação da força intermolecular com a pressão de vapor. Então, um ponto de ebulição alto significa que a pressão de vapor é baixa. Se a pressão de vapor é baixa, significa que as forças intermoleculares são muito fortes. Ou seja, as forças intermoleculares são fortes demais umas sobre as outras, e isso faz com que a temperatura necessária para ebulir aumente mais, né? Porque é muito forte. Então, para quebrar essa força, para quebrar essas forças intermoleculares, precisa de uma temperatura muito grande. Então, quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição. Se o ponto de ebulição aumenta, significa que a pressão de vapor foi muito baixa. Então, quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor e maior a ação da força intermolecular. Perfeito? Conseguiram compreender até aqui? A temperatura de ebulição, então, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né, em uma pressão de 1 atm, que a gente usa essa pressão, que é a pressão normal, né? Então, por exemplo, a água. Qual é o ponto, qual é a temperatura em 1 atm que faz com que a água passe do estado líquido para o estado de vapor? 100 graus Celsius, né? Só que isso em 1 atm. Lembra? Você está vendo aqui a unidade da pressão? 1 atm. Mas pode existir casos em que a pressão de a temperatura de ebulição ela acontece em uma temperatura superior ao ponto de ebulição normal, porque a pressão é maior que 1 atm. Né? A pressão vai ser maior. Se a pressão for maior, o ponto de ebulição também ele vai aumentar. Isso é o que ocorre em uma panela de pressão. Por quê? Uma temperatura alta é necessária para elevar a pressão de vapor do líquido até a pressão do interior da panela, né? Então, isso faz com que a ebulição aconteça em uma temperatura superior ao ponto de ebulição normal, né? Por outro lado, a ebulição ela pode acontecer a temperatura de ebulição pode acontecer em uma temperatura menor do que a pressão normal, se a pressão for menor do que 1 atm, porque a pressão de vapor ela vai alcançar a pressão externa em uma temperatura mais baixa. Por exemplo, você está lá no alto do Monte Everest, imagina você escalando o Monte Everest. Quanto mais você sobe, a pressão diminui, né? Quanto mais você sobe, a pressão diminui. No alto do Monte Everest, a água ela ferve numa temperatura de mais ou menos 70 graus. Aí eu pergunto para você, mas a temperatura de ebulição da água não é 100 graus como está aqui? É 100 graus se a gente utilizar, preste atenção, 1 atm, ok? Mas como lá a pressão diminuiu, o ponto de ebulição também diminuiu. Então, se você for lá no Monte Everest e quiser fazer com que a água ebula, né, se transforme em vapor, você não vai precisar de 100 graus, você vai precisar só de 70. Perfeito? Essa é uma parada bastante importante aí da temperatura de ebulição. Dando prosseguimento aqui, outra coisa que vai aumentar a temperatura de ebulição é a concentração, tá? A concentração, ela aumenta. O que é concentração? Quando você coloca um soluto, ok?
Eu vou deixar isso aqui para a gente ver uma lei mais para frente, se chama Lei de Raul. Então, eu vou deixar para a gente falar da concentração mais lá para frente, tá? Bora fazer uma leitura de gráficos. Hoje a gente vai fazer algumas leituras de gráfico para você entender melhor, tá? Esse aqui nós chamamos de diagrama de fases. Um diagrama de fases, ele vai ser um gráfico que ele mostra as fases mais estáveis em pressões e temperaturas diferentes, tá? Então aqui você está vendo um gráfico que é pressão por temperatura, né? Ou seja, pressão no eixo Y e temperatura no eixo X, tá? Qualquer ponto da região marcada sólido aqui, por exemplo, bem aqui, qualquer ponto dessa região aqui, qualquer ponto significa que nas condições que está, a fase sólido é a mais estável. Ou seja, numa pressão bem aqui, numa temperatura bem aqui, mais ou menos, a fase sólido é mais estável, ok? Qualquer ponto em que essa região esteja acionada significa que a fase líquida é mais estável. Qualquer ponto em que essa região abaixo esteja acionada significa que a fase vapor é mais estável, ok? Essas linhas que separam, ou seja, você está vendo aqui essas linhas que separam. Deixa eu apagar aqui para não dificultar muito para você aqui. Essas linhas que separam 1, 2 e 3, só apagar aqui para você ver melhor. As linhas verde, azul e vermelho, que separam as regiões do diagrama, elas são chamadas de limite de fase, tá? Então, em qualquer ponto da linha que limita duas regiões, significa que essas fases vizinhas elas vão coexistir em equilíbrio dinâmico. Ou seja, nessa linha verde aqui, significa que a fase sólido e líquido estão em equilíbrio dinâmico. Na linha número 2, significa que a fase líquido e vapor estão em equilíbrio dinâmico. Na linha número 3, significa que a fase sólido e vapor estão em equilíbrio dinâmico. Se uma das fases é o vapor, por exemplo, na 3 e na 2, né, que uma das fases é o vapor, significa que esse equilíbrio é a pressão de vapor da substância, ok? Então, o limite da fase líquido e vapor, que é essa linha azul, a linha 2, o limite de fase líquido e vapor, mostra como é a pressão de vapor do líquido, como a pressão de vapor do líquido varia com a temperatura. Nessa linha, que é a linha 3, que é a linha sólido-vapor, mostra como a pressão de vapor do sólido vai variar com a temperatura. Perfeito? Esse ponto P aqui, você está vendo aqui, é o ponto triplo. É um ponto em que 3 limites da fase se encontram. Ou seja, as 3 fases vão coexistir em um equilíbrio dinâmico. Tá? A localização desse ponto triplo, ela é uma propriedade característica da substância e ela não pode ser mudada se for alterada as condições. Tá? Ela é uma propriedade da substância. Perfeito? Você está vendo aqui, ó, um diagrama de fases da água, tá? Então, presta atenção aqui, que você tem 3 linhas, né? Gelo, líquido, vapor, né? E essa região aqui do ponto triplo, tá? Então, nessa região aqui, ó, onde eu estou riscando de vermelho, é a região onde a fase gelo e líquido estão em equilíbrio dinâmico. Perfeito? Essa região aqui é a fase onde o líquido e o vapor estão em equilíbrio dinâmico. Perfeito? Como você pode ver, esse limite aqui, gelo líquido, é uma linha quase que vertical, né? Quase que reta para cima. Isso aí vai mostrar que a pressão e a temperatura em que a água sólida e a água líquida coexistem, se mudar muito a pressão, não vai fazer tanta diferença, vai fazer só um pouquinho, né?
você pode ver que tem uma inclinaçãozinha mais negativa, né? Tem uma inclinaçãozinha mais para a esquerda. E eu gostaria de que você prestasse bastante atenção nisso, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com essa inclinação, ok? A inclinação das linhas, ela vai mostrar a densidade. Então você pode ver que esse gelo e líquido aqui, a inclinação ela está mais negativa, ela está mais para a esquerda, ela está mais para cá, né? O que isso quer dizer? Significa que o líquido ele é mais denso. Então imagina o seguinte: o mais denso empurra a linha, tá? Então, como você está vendo essa linhazinha aqui meio inclinada para a esquerda, significa que a fase líquida ela é mais densa. Então, se nós aumentarmos a pressão aqui, ó, você está vendo essa linha da pressão. Se nós aumentarmos a pressão muito lá para cima, né? Imagina aumentar a pressão, vai chegar um momento em que não vai ter mais a fase gelo, vai ser só a fase líquida, né? Vai se liquefazer. Se essa linha ela fosse mais para cá, ela fosse inclinada para a direita, significa que a fase gelo seria mais densa, né? O que não é o caso. Então, basicamente, a linha ela é inclinada mais para o lado de quem é menos denso. No caso, a linha aqui ela é inclinada mais para o lado do gelo, que é menos denso. Então, essa linha aqui, se ela fosse inclinada mais para o lado do líquido, significaria que o gelo ele é mais denso. Perfeito? Eu gostaria que um aluno abrisse o microfone para me responder esta pergunta aqui, que eu vou dar uma ajudinha. Todas as questões eu estou tirando desse livro aqui, ó, para você ver. Esse livro aqui ele é um livro muito bom de Química Geral, é o Mayhem, tá? Se chama Química, um curso universitário. Tá? Então, você que está fazendo física, química, engenharia, todos vocês, pelo menos, deveriam dar uma lida nesse livro aqui, tá? Que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, que é o livro de onde eu estou tirando essas questões. Perfeito? Então, presta atenção. Um determinado metal, ele funde em 1650 kelvins. Então, bora lá. Bora fazer o gráfico aqui, ó. Gráfico, temperatura, pressão. Esse metal ele vai fundir em 1650 kelvins, ou seja, ele vai virar líquido em 1650 kelvins, em 1 atm, ok? Em 1 atm. Quando a gente aumenta a pressão para 100 atms, ele vai fundir em 1700. Ou seja, vamos dizer que aqui é 1, tá? E aqui é 100. Perfeito? Em 1, ele funde numa temperatura aqui, mais ou menos, 1650. Se a gente aumentar a temperatura, ele vai fundir mais para cá, ó, em 1700. Ele vai fundir assim, ó, 1650, colocar bem aqui 1600, e aqui eu vou colocar 1700. Tá? Essa região aqui é o sólido, e essa região aqui é o líquido. Eu gostaria que, por favor, algum aluno me dissesse qual é a fase mais densa desse metal, o sólido ou o líquido. Por favor, rapidola, para a gente não perder muito tempo. Pode abrir o microfone aí e falar. Sólido. Quem foi que falou? Qual é o nome do aluno? Acho que foi o Eduardo, não foi? Eduardo? Acho que foi o Eduardo Ângelo, foi. Tá, Eduardo Ângelo, é o seguinte, eu conversei com o professor Marcos. Eu acho que foi ele. Que eu vi aqui. Quem foi o aluno que falou? Só responde o seu nome, por favor. Sem medo de ser feliz. Foi o Eduardo Ângelo mesmo. Tá.
Então, eu estava conversando com o professor Marcos que quem respondesse certo as questões daqui iam ganhar 1 ponto extra na prova do professor Marcos. Certo, professor? Só um ponto, né? Só um ponto, né? Só um ponto, tá Então, certo. Então, é isso aí. É a fase sólida, né? A fase sólida, ela vai empurrar, né? Aqui, essa linha vertical, tá? Então, que não é mais vertical, né? Então, você está vendo aqui que a fase mais densa é o sólido. Perfeito? Então, parabéns aí pro Eduardo, tá? Bom, então nós vamos ter aqui, agora sim, nós vamos entrar no abaixamento da pressão de vapor, que nós vamos chamar de lei de Raoult, ok? Essa lei, ela basicamente, ela vai estar falando a respeito da concentração, ok? Da concentração, o que uma concentração faz com a pressão de vapor, né? Então, essa lei aqui, nós vamos ter a pressão de vapor, né? Essa pressão de vapor real, ela vai ser. Esse x aqui está de multiplicação, tá? E esse x aqui, ele vai estar representando a fração molar. O que é a fração molar? A fração molar do solvente é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total da solução, ou seja, número de mols de soluto mais solvente, ok? Essa vai ser a nossa fração molar, tá? Então, por essa lei, a pressão de vapor, ela vai ser essa fração molar vezes a pressão de vapor de um solvente puro, ou seja, sem adição de soluto, só o solvente, tá? Essa pressão aqui, ela já tem o soluto. Ela tem o soluto e o solvente, tá? E essa pressão de vapor aqui, ela só tem o solvente. Perfeito? Pressão de vapor do solvente puro, tá? Então, o que é que o Raoult diz? Ele diz que a pressão de vapor do solvente ela é diretamente proporcional à fração molar de moléculas do solvente na solução. Ok? Ou seja, se somente 9 em cada 10 moléculas de uma solução são moléculas de solvente, então a pressão de vapor do solvente é 9 sobre 10 da pressão de vapor do solvente puro. Ok? Porque com a adição do soluto vai mudar a pressão de vapor. A pressão de vapor vai diminuir com a presença do soluto. Ou seja, lembra aí, anote no seu caderno, com a presença de um soluto não volátil, é claro, a pressão de vapor diminui. Perfeito? Então, olha aqui, ó. Calcule a pressão de vapor de água em 20 graus em uma solução preparada pela dissolução de 10 gramas de não eletrólito sacarose em 100 gramas de água. Então, presta atenção, o nosso solvente aqui vai ser a água, perfeito? E o nosso soluto vai ser a sacarose, ok? Nós temos a pressão do solvente, que é 17,54 torr. Isso aqui é esse torr, ele é pressão, tá? Ele é uma unidade de pressão. Tá? Essa é a pressão do solvente puro, pressão de vapor do solvente puro, perfeito? Então, nós vamos achar qual é a pressão de vapor, né, se nós adicionarmos 10 gramas de não eletrólito de sacarose. Então, nós vemos aqui, ó, nós vemos que a pressão de vapor com o soluto presente, ela é a fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro, perfeito? E como é que se calcula a fração molar? Número de mols do solvente dividido pelo número de mols total, perfeito? Então nós vemos aqui, ó. Primeiro nós temos que saber qual é o número de mols, né? Tanto da sacarose, que é o soluto, como da água. Então nós vemos por essa fórmula química aqui, o número de mols, ele é a massa, né, dividido pela massa molecular.
Então, vamos pegar o número de mols do soluto, que é a sacarose. Número de mols do soluto. Como é que se calcula o número de mols? A massa, né, que é 10 gramas, né, olha aqui, ó, 10 gramas da sacarose, dividido pela massa molecular da sacarose, que a questão já te deu. Bem aqui, ó, 342,3 gramas por mol. Esse é o número de mols, perfeito? Então, você faz essa divisão aqui, corta grama com grama, divide 10 por isso, que o número de mols da sacarose vai dar isso aqui, ó, 0,0291 mol, tá? Vamos agora ver o número de mols da água. Aqui ele diz que são 100 gramas de água, perfeito? Então, o número de mols ele é a massa, né, em questão sobre a massa molecular. Então, a massa em questão, que é 100, sobre a massa molecular da água, que é 18,02 aproximadamente gramas por mol. Fazendo essa divisão, você vai ter que o número de mols da água, do solvente, é 5,548 mol. Note que o número de mols do solvente ele é muito maior do que o número de mols do soluto. Perfeito? O número de mols do solvente, que é a água, é muito maior do que o número de mols da sacarose, que é o soluto. Então vamos agora calcular. O número, a fração molar, né, é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total, ok? Então, a fração molar, é o número de mols do solvente, que é 5,549 dividido pelo número de mols total. Aqui você já vê um erro do cálculo, né? Porque aqui não está o número de mols total, aqui só está o número de mols do soluto, perfeito? Então, é do soluto mais do solvente, que é 5,549, perfeito? Fazendo um novo cálculo, desconsidere esse valor aqui, tá? Fazendo um novo cálculo, você vai ter que a fração molar do solvente, ela vai ser, eu vou fazer aqui no meu celular rapidinho, peço desculpas pelo erro, tá? Vou fazer aqui no meu celular rapidinho. Bom, segundo o meu celular, ele deu mais ou menos isso, tá? Ele deu 0,0947. Deu 0,0947. Então, não está totalmente errado, né? Vou arredondar isso aqui para 5 mesmo, tá? Deixar como tá. Então, essa é a fração molar, tá? Do meu solvente. Então, utilizando a lei de Raoult, né? Onde nós temos que a pressão de vapor é a fração molar do solvente vezes a pressão pura, nós temos este cálculo aqui, né? 0,995 vezes 17,54, que foi a pressão que ele te deu no comando da questão. E aí a pressão de vapor vai para 17,45 torr. Isso aí é a pressão de vapor com a presença do soluto. O que vocês prestaram atenção aqui? Ficou claro que a pressão de vapor diminuiu de 17,54 para 17,45. Ok? Então, isso leva aqui à grande conclusão do Raoult, dizendo que a pressão de vapor de um solvente ela vai diminuir na presença de um soluto não volátil. Perfeito? Isso aqui é o que nós chamamos de tonoscopia, ou seja, estuda a variação da pressão de vapor do sistema de uma solução em relação ao solvente puro, tá? Então, olha aqui o que está escrito. A pressão de vapor de um solvente diminui na presença de um soluto, tá? Então,
lembra sempre que diminui a pressão de vapor na presença de um soluto. Se diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição. Perfeito? Aqui também, ó, ebulioscopia é a elevação da temperatura de um líquido por meio da adição de soluto. Eu acabei de falar, se diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição, tá? Aqui você vai ter dois gráficos, ok? Que nós vamos estar analisando com relação à ebulioscopia. Ebulioscopia, mais uma vez, é o aumento da temperatura de ebulição. E aqui você tem uma relação termodinâmica, ok? Que vai dar a explicação para o que você está vendo aí no gráfico. Esse G representa energia de Gibbs, o H representa entalpia. Para quem estava presente na minha palestra sobre combustíveis alternativos, sabe já o que é entalpia, está familiarizado. E o T, a temperatura, e o S, a entropia, né? Que significa desordem. Entropia significa desordem no sistema, tá? A energia livre de Gibbs, que é esse G aqui, ela é uma função de estado que permite verificar se uma reação é espontânea, como a mudança de temperatura pode mudar a espontaneidade de uma reação, etc. Tá? Então, vamos lá analisar esse gráfico 1 aqui, esse primeiro gráfico, bem aqui. Tá? Vamos analisar primeiro esse gráfico aqui. Você está vendo que nós temos o líquido puro, né? E nós temos o vapor. E para cá, para a direita, cresce a temperatura. E essa parte sublinhada aqui é o que representa o ponto de ebulição. Você está vendo que acima do ponto de ebulição, ou seja, nessa região aqui, acima do ponto de ebulição, a energia livre da fase vapor, a energia de Gibbs da fase vapor, ela é menor, né? Ela é mais baixa do que a líquida. Então a gente diz que a fase vapor é a fase mais estável, ou seja, quanto menor a energia livre de Gibbs, mais estável é, ok? Tudo certo? Então a gente vê que nesse primeiro gráfico aqui, a fase vapor ela é a mais estável, tá? Vamos ver aqui, vamos passar para o segundo gráfico, onde a gente vai colocar o soluto, tá? Então aqui nós vemos o líquido puro, né? Nós temos o gráfico do líquido puro, a linha do líquido puro, que é sem soluto, e a linha do solvente, que já vai ser com o soluto já, tá? Então nós vemos aqui que o ponto de intersecção entre a fase vapor e líquido, né, ela já vai aumentar aqui com a adição do soluto. Olha onde é. Perfeito? Olha onde era. Era aqui, né? Nessa temperatura mais ou menos aqui. E agora foi para cá, mais para baixo, ou seja, aumentou a temperatura. Perfeito? O gráfico 2, esse gráfico 2, ele vai mostrar que as linhas que representam as energias livres da solução líquido e vapor, eles vão se cruzar em uma temperatura mais alta do que no caso do solvente puro, ou seja, do que no gráfico 1. Perfeito? Eles vão se cruzar em uma temperatura mais alta. Então, nós temos o gráfico 1, né, onde a energia livre de Gibbs de um líquido e do vapor ela vai decrescer com o aumento da temperatura, mas a do vapor mais rapidamente. Isso faz com que o vapor seja uma fase mais estável, porque após o ponto de ebulição, a energia dele é menor, a energia de Gibbs é menor, né, tá mais para baixo, então ele é a fase mais estável. E no gráfico 2, a gente está vendo que quando a gente adiciona um soluto, né, o ponto de ebulição aumenta, né, vem mais para cá, para o lado. Ou seja, a energia do solvente ela é abaixada, mas a do vapor, se você for analisar, ela vai permanecer inalterada. Ok? Essa é a ebulioscopia. Perfeito?
Então, olha, não sei se vocês conseguiram visualizar aqui, mas o ponto de intersecção moveu-se ligeiramente, né, um pouquinho para a direita, ou seja, um pouquinho maior, tá? Então, a temperatura de ebulição aumentou, perfeito? Da mesma maneira em que a temperatura de ebulição aumenta, a temperatura de congelamento diminui. Isso é o que nós chamamos de crioscopia, que estuda o abaixamento da temperatura de congelamento. Ou seja, quanto maior a concentração, maior o ponto de ebulição. E quanto maior a concentração, menor a temperatura de congelamento, ok? Olha aqui, ó. É bom anotar isso aqui também. Então, nós vimos aqui para ambos os casos, para ebulição e para congelamento. Quanto maior a temperatura quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição, que é a ebulioscopia, né? E quanto maior a temperatura de ebulição, quanto maior a concentração, menor a temperatura de congelamento, que é a crioscopia, ok? Por exemplo, a água do mar. Você sabe que a água do mar não é água pura. Ela contém um soluto, né? Contém sal, enfim. A água do mar ela vai congelar 1 grau abaixo da água pura. Por quê? A temperatura de congelamento dela diminuiu com a adição do sal, com a adição do soluto. Um exemplo muito interessante, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar uma região muito fria no país ou fora do país, enfim, você vê que as pessoas lá que vivem nessas regiões de muito frio, que vivem muito frio mesmo a nível de gelo, né? Elas colocam sal nas rodovias. Não sei se você já viu isso em filmes, sei lá. Eles colocam sal nas rodovias e calçadas. Isso é justamente para fundir o gelo, entendeu? O sal, ele abaixa o ponto de congelamento quando ele forma uma solução salina, entendeu? No laboratório também, você que vai fazer, quando tudo isso passar, se Deus quiser, o laboratório de química, os químicos eles utilizam esse efeito da crioscopia para avaliar o grau de pureza de um composto sólido, né? Se o composto estiver impuro, se o composto tiver sal, ele vai congelar mais dificilmente, uma temperatura mais baixa. O ponto de fusão é mais baixo do que o valor que é considerado na literatura, né? Diz-se, comumente as pessoas dizem que o anticongelante que é colocado nos motores do veículo é um exemplo de crioscopia, né? Ele não é que não seja, ele não é um efeito coligativo, né? Porque as concentrações elas são muito elevadas. Então é melhor pensar nesse caso do anticongelante como se fosse as moléculas lá de etileno glicol, né? Que se colocam entre as moléculas de água e evitam a formação do gelo, tá? Então olha aí, a gente já está encerrando. O gráfico da crioscopia, tá? O gráfico 1 mostra a variação com a temperatura, né, das energias livres, né? As linhas representam as energias livres, do líquido puro e da fase sólida, porque a gente está falando de congelamento aqui, né? Abaixo do ponto de congelamento, ou seja, para cá, abaixo do ponto de congelamento, você vê que a fase sólida ela tem a menor energia, né? Então a gente diz que ela é a fase mais estável. Perfeito? Ela é a fase mais estável. Aqui no gráfico 2, com a presença de um soluto, na fase líquida do solvente, ele vai aumentar a entropia do solvente, né? Que é essa fórmula aqui. Vai aumentar a entropia S, e como ele é negativo aqui, consequentemente, ele vai abaixar a energia livre de Gibbs. Perfeito? É isso que acontece aqui no congelamento, né? Então você pode ver que as linhas que representam a intersecção antes era aqui, mas agora foi para cá, ó. Tá vendo? Foi para cá.
Então você pode ver que houve um abaixamento do ponto de congelamento de uma forma até mais abrupta do que da ebulição, né? Abaixou bem mais, a temperatura caiu mais. Perfeito? É isso que é a crioscopia. Queria mostrar o gráfico para vocês entenderem como ele é realmente, tá? E por último, mas não menos importante, né, é a osmose, na verdade mais importante, né? A osmose ela é mais teórica, tá, gente? Então, depois disso aqui eu vou fazer só mais alguns exercícios e a gente encerra, tá? A osmose ela é o fluxo de solvente através de uma membrana para uma solução mais concentrada, tá? Então, inicialmente, você está vendo aqui, tá? Porém, o nível da solução ele começa a aumentar, né? Do meio mais concentrado, ele começa a aumentar com o tempo, com a passagem do solvente puro pela membrana para a solução. Então, o solvente puro ele vai para o meio mais concentrado, o meio onde tem a solução, né? Então, o nível dessa parte aqui começa a aumentar, tá? Até chegar ao equilíbrio, né? No equilíbrio, a pressão exercida por essa coluna de solução ela é suficiente grande para que o fluxo de moléculas que está vindo, né, seja o mesmo fluxo de moléculas que está indo, tornando o fluxo total zero. Então, por isso que nesse gráfico 2 você está vendo aqui que existem duas setas iguais, né? O fluxo de quem está indo e o fluxo de quem está vindo, eles vão ser iguais, né? Então, vai tornar o fluxo zero, nulo, perfeito? A pressão osmótica nada mais é do que a pressão necessária para deter o fluxo de solvente, né? Quanto maior for a pressão osmótica, maior será o nível da solução necessária para reduzir o fluxo, tá? Por que eu disse para você logo no começo que que a osmose, ela era a propriedade coligativa mais forte? Mais forte não, mais importante. Porque a vida, ela depende da osmose, né? Quem gosta aqui da área da biologia vai saber do que eu estou falando. As paredes das células biológicas, elas vão agir como membranas semipermeáveis que vão permitir a passagem da água, de moléculas pequenas, de íons hidratados, etc. Eles bloqueiam essa passagem das enzimas e proteínas que foram sintetizadas dentro da célula, por isso que é chamado de uma membrana semipermeável. A diferença das concentrações de soluto dentro e fora de uma célula é o que vai dar origem à pressão osmótica, perfeito? E a água passa para a solução mais concentrada no interior da célula e leva moléculas, nutrientes, enfim, para nossa sobrevivência. Esse influxo da água, ele também mantém a célula inchada. A gente diz que a célula incha, né? Quando as provisões da água é cortada, quando você para de beber água, quando você não bebe por um longo tempo, esse inchaço se perde e a célula fica desidratada, né? Se você for ver uma planta, quando a planta murcha, né, ela é justamente esse inchaço que se perdeu, essa desidratação, né? Outra coisa que utiliza na osmose é que a carne salgada, né, dos açougues, ela vai ser preservada do ataque bacteriano pela osmose, porque a solução concentrada, né, de sal, ela vai desidratar e matar as bactérias, né, fazendo com que a água flua para fora delas. Por esse motivo que a osmose ela para muitos químicos e para mim também a propriedade coligativa mais importante, porque a vida depende delas. Perfeito. Eu vou entrar agora com 3 exercícios aqui para a gente fazer, mas antes dos exercícios, são 3 exercícios rápidos, tá? Um aluno viu no noticiário que nos países frios, como Estados Unidos, Canadá e países europeus, a prática de adicionar aditivos especiais a radiadores de automóveis é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água. Que alterações podem ocorrer
com as propriedades físicas da água, tá? Isso aí eu acabei de falar com vocês, comentei, né, sem querer, mas acabei comentando. Então a resposta já foi dada. Ocorre a crioscopia, né? O abaixamento do ponto de congelamento, ou seja, as propriedades físicas da água é justamente esse. O ponto de fusão da água ele vai ser numa temperatura menor, tá? Crioscopia, adição desses aditivos especiais que está falando na questão aí. Eu dei a resposta já sem querer aí para vocês. Segunda questão. Considere o gráfico da pressão máxima de vapor em função da temperatura para um solvente puro e para uma solução desse solvente contendo um soluto molecular não volátil. Então, olha aqui a resposta. A resposta bem aqui, ó. Contendo um soluto molecular não volátil. Se contém um soluto, quer dizer que ou a temperatura de ebulição sobe, ou a temperatura de congelamento desce. Perfeito? A seu respeito, podemos afirmar: a curva A representa a solução, a curva A representa o solvente, a curva B representa o solvente, a solução apresenta pressão máxima de vapor maior que o solvente, ambas as curvas numa mesma temperatura apresentam a mesma pressão máxima de vapor. Então, presta atenção. A solução contém soluto e solvente. Se contém um soluto, a temperatura de ebulição aumenta. Se a temperatura de ebulição aumenta, esse gráfico B aqui, ele só pode ser a solução, perfeito? Que contém o solvente e o soluto, porque a temperatura de ebulição nele é maior. Concordam comigo, sim ou não? Sim, né? A curva A, como a temperatura de ebulição é menor, representa o solvente puro, perfeito? Representa o solvente puro. Então, nesse caso, a resposta seria a curva A. Por que não a B? Porque a temperatura de ebulição aumentou. Lembra que a temperatura de ebulição aumenta quando é adicionado um soluto, perfeito? Então, se tem soluto, é solução. Por isso que a B, ela vai representar a solução, tá? Última questão aqui para a gente ir merendar, tomar aquele cafezinho da tarde. O benzeno tem pressão de vapor igual a 100 torr em 26 graus Celsius, tá? Um composto não volátil foi colocado em 0,3 mols de C6H6. Ou seja, esse 0,3 mol é a quantidade de soluto, né? Não, desculpa. Esse 0,3 mol é a quantidade do solvente, que é o benzeno, tá? Eu não sei qual é a quantidade do soluto, tá? Em 26 graus. E a pressão de vapor do benzeno caiu até 60. Claro que caiu. Lembra que eu falei que quando adiciona um soluto, a pressão de vapor cai. Perfeito? Caiu até 60. Então era 100, caiu para 60. Que quantidade de mols de molécula do soluto foi colocada no benzeno? Como é que a gente vai calcular essa quantidade de moléculas do soluto? A gente precisa calcular ela a partir da fração molar, que é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Então, bora lá. Olha aqui. Essa é a fórmula geral, né? A pressão do solvente da solução, né? É igual à fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro, tá? A pressão do solvente na solução ele diz que caiu para 60. A fração molar a gente não sabe, e a pressão que era, né, do puro, ele deu também na questão que é 100. Fazendo essa divisão, né, passando 100 que está multiplicando, dividindo, vai dar que a fração molar é 0,6, tá? Essa é a fração molar. Óbvio, a fração molar, ela nada mais é do que o número de mols do soluto
né, no caso a fração molar do soluto, dividido pelo número de mols total, tá? O número de mols do soluto é o que eu quero, e o número de mols total, concorda comigo que é o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente, que já foi dado na questão, que é 0,3, tá? Esse é o número de mols total. Então, essa é a fração molar. 0,6 é igual ao número de mols do soluto dividido pelo número de mols total, que é o número de mols do soluto, mais o número de mols do solvente, que é 0,3. Perfeito? Passando tudo isso aqui, multiplicando 0,6, vai ficar assim, certo? Aqui nós vamos fazer, para quem viu a aula de cálculo semana passada, nós vamos fazer uma análise distributiva, né? Nós vamos distribuir aqui essa multiplicação. Então, 0,6 ns mais 0,6 vezes 0,3, que vai dar 0,18. Tudo isso igual ao número de mols do soluto. 0,18 passa esse 0,6 que está somando para lá, subtraindo. Então, aqui tem 1, né? 1 ns menos 0,6 ns vai dar 0,4 ns, que é o número de mols do soluto. Agora sim, dá para eu achar um número de mols do soluto, né? Dividindo esse 0,18 pelo 0,4, né? Então, ns é 0,18 dividido por 0,4, que vai dar 0,45 mols do soluto não volátil. Essa é a quantidade de mols de moléculas do soluto que foi colocada no benzeno. Beleza? É uma questão fácil, só precisou de uma saída, né, uma sacada mais matemática do que química, ok? Mas basicamente é isso. É um assunto bem tranquilo se você ficou concentrado, prestou atenção, e é um assunto que vai lhe seguir para o resto do curso, principalmente o pessoal de engenharia, o pessoal de química, sobre a questão de solução, a questão do equilíbrio físico mesmo entre os compostos. Perfeito? Então, por hoje, meus amigos, é só isso.